pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sabedoria do Litinho. Se você está entrando aqui agora, muito prazer. Hoje eu vou falar na primeira incorporação que eu tive e fiquei assustado e com medo do cão. Se você quer saber essa fofoca aí, se você já passou por isso, como funciona uma incorporação, cara, continua assistindo esse vídeo aqui, viu? E meu irmão, a experiência que eu tive assim, na real mesmo, com todo respeito, deu um medo do caramba, viu? Ó, caguei, verdade. Gente, passarinho respondeu. Misericórdia. Corta pra 18. Minha caminhada dentro da Umbanda foi uma caminhada assim meio que... Eu não queria a parada, eu não queria incorporar, porque eu não queria, eu tinha medo. Eu via as pessoas assim, incorporava, se chacoalhava todo. Parecendo que deu um choque. Falei, caramba, meu irmão, como que será que deve ser a sensação? E desde criança eu sempre tive essa curiosidade. Eu era curioso ao ponto assim, eu ficava com medo, mas eu falava, pô, mas bem que eu queria sentir a sensação, né? Comecei minha caminhada na Umbanda desde criança. E eu tinha um pavor imenso. Eu imaginava, na minha cabeça, na minha adolescência, que minha primeira incorporação ia ser em Exu. A maioria das pessoas incorpora a primeira incorporação em Exu. Mas minha experiência foi bem pior que isso, viu? Se você imagina que o preto velho, meu amigo, ele é levinho, não caia nessa não, estão mentindo pra você, viu? Porque eu peguei numa gira que teve lá, minha mãe de santo falou assim pra mim, meu filho, chegou a sua hora. Falei, minha hora? A hora chegou do quê, né? Naquela hora já passou várias coisas na minha mente. E eu ficava no atabaque. Ficava no coro, que na Umbanda permite você tocar atabaque, que não permite é o candomblé, tá? Corta pra 18, pula essa parte aí. Só que ela chegou e falou, você precisa desenvolver sua mediunidade porque as entidades suas já tá em cima. Você precisa trabalhar, você precisa desenvolver, você precisa trabalhar com a sua espiritualidade, com as suas entidades e assim... vai evoluindo, vai trabalhando, né? Firma a cabeça e toda aquela história, né? Que todo o Pai de Santo fala pra você. E segui. Fiquei no meio do círculo ali, tá? Aí a tabaco tocando, a gira ali, o pau comendo, meu irmão. E era a gira de preto velho. Eu só sei pra você, no começo eu achei que não ia dar nada. Eu falei, pô, tô sentindo nada, não passou nenhum vento, ó, nem uma agulha, assim, nenhum sinal, nenhum ventinho, né? Não bateu nada. Aí eu fiquei ali no meio, me concentrei, meus irmãos. Concentrei ali no meio. Aí a minha mãe de santo falava assim, olha pra cima assim no Pai Oxalá, fecha os olhos, decora aquela imagem e deixa a gira tocar e a entidade entrar. Meu amigo, só sei que no começo eu fechei o olho e eu imaginando na minha cabeça, nossa, eu não tô sentindo nada, nenhuma sensação nem nada. Meu irmão, do nada, o coração começou a disparar. Louco, só sei que comecei a entrar em desespero. Eu queria fazer de tudo. A minha vontade era pegar, levantar e sair correndo. Meu coração começou pá, 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 pá. Falei, maluco, que negócio sinistro, cara. E depois, a sensação que eu tive, eu juro, olha, eu juro por tudo que é mais sagrado nessa terra, que nesse exato momento, o meu corpo aqui, minhas costas, eu tava de pé e começou a se arcar assim, ó, sozinho. Falei, que loucura, meu irmão! E ainda tava consciente. Que loucura sinistra! E minha coluna assim envergou assim, ó. Pei! Eu fiquei indignado, eu falei, nossa, a incorporação é uma coisa mágica. Não é possível. E eu vi que eu não tinha controle sobre o meu corpo. Sabe quando você, por dentro, assim, pela sua alma, pelo seu espírito, meu irmão, você tenta se levantar achando que é coisa da sua cabeça e você não tem controle de nada. E nesse começo da incorporação Preto Velho, eles falavam que ele não abria o olho, ele não conversava, então ele ficava só naquela posição ali. Ele incorporava, envergava e ficava ali no meio, não se mexia. Não se mexia um palmo, ele ficava ali, se fosse igual uma estátua de 1 hora, ele ia ficar 1 hora ali com a coluna travada. E para quem sabe como é a incorporação em preto velho, meu amigo, o negócio é sinistro e dá uma dor depois que o preto velho vai embora. A coluna, aguente, viu? Parece que passou um trator em cima de você, assim que levou foi todo, parece que nem osso você tem mais na coluna, tanta dor que você sente. E ali nessa incorporação, só sei que o meu medo foi... Sabe qual que era a minha dúvida durante a incorporação, que eu ia trabalhar com a mediunidade, que estava começando a conhecer? Eu falava assim, nossa, mas e se a entidade não for embora? Será que ela vai ficar aqui no meu corpo para sempre?
Eu tinha essa imaginação também. Você já teve? Conta aí pra mim no comentário se você já teve. Eu ficava assim, meu irmão, e se a entidade não quiser ir embora? E se nunca mais sair do meu corpo? Gente, sinistro. Pra quem tá começando a caminhada de incorporação, você que tá desenvolvendo a sua mediunidade, fala pra mim se você não passou por isso aí, porque eu passei, viu? Passei. Aí tá. Próxima gira era o Preto Velho, pá, Preto Velho. E só sei que ficou assim. Eu desenvolvi bastante, que a primeira mediunidade foi o Preto Velho, aos poucos foi chegando o Caboclo, mas essa primeira incorporação é sempre marcante, porque aquela entidade ali em si, na realidade, mesmo que você incorpore, você se sente aquela sensação confortável, sabe? Como se você sentisse uma paz interior dentro de você, uma coisa que te tranquiliza, uma coisa que te acalma. Eu não sei qual que foi a sua experiência na sua primeira incorporação, porque na minha primeira incorporação, pra mim, né, deu um medo sinistro, tá? Deu um medo do caramba, mas eu senti na realidade ao mesmo tempo uma sensação boa, né? E dentro dessa primeira incorporação, acho que quando foi já na terceira gira, né? Na terceira gira, minha mãe de santo falava que além de a espiritualidade já tá muito ali querendo trabalhar, eu não demorei muito a desenvolver. Tanto é que na terceira gira, o Preto Velho já dava uma consulta, o Preto Velho já falava. E a minha mãe de santo, né? E é o importante também, que se você procura um terreiro, sua mãe de santo, ela vai ali coordenando, né? Para isso que tem um chefe da casa, para ir te orientando, para ir trabalhando na sua mediunidade, ver se você está preparado para dar consulta ou não. E no meu caso, eu já estava preparado, né? Aí eu fui, né? Ficava lá no meio, incorporava o Preto Velho. E chegou na terceira incorporação, foi muito louco para mim. Na terceira, muito louco. Porque na primeira, como ele não falava nada, e eu sentia mesmo, você sente como se alguém tivesse dentro de você, um negócio sinistro. A primeira sempre marcante, que nem eu falei aqui. Só que quando chegou na terceira que ele começou a falar, meu irmão, você acredita que antes dele falar, assim, parecia que eu já sabia o que ele ia dizer? Que incorporação sinistra, parecia que eu já sabia. Eu adivinhava o que ele ia falar. Aí eu ficava dentro de mim assustado, eu falei, meu irmão, que negócio sinistro é esse? Né? E quando ele falava, parecia, sabe quando te pegam num local e te fecham? Pensa que você está num local isolado, assim, que você fala e você escuta o eco, né? Num lugar assim, isolado, que você fala, que não tem nada de móvel, você fala e a sua voz vai para lá. Imagina você em um túnel sem fim, que dá aquele eco, você grita e você escuta sua voz 3 vezes. Essa primeira sensação quando a entidade começou a falar dentro do meu corpo, que eu sentia. Ele falava como se eu estivesse ouvindo um eco dentro de mim. Só que após a incorporação, quando ele dava uma consulta, quando ele conversava com alguém, eu não conseguia me lembrar. Eu não conseguia me lembrar. No momento ali em si, eu conseguia ouvir, mas não ver com quem ele estava conversando. Mas eu conseguia ouvir o que ele estava falando, mas de uma certa distância, como se ele tivesse quilômetros e quilômetros de distância longe de mim. Era a sensação que eu sentia. Por isso que eu ficava assim com medo. Mas com o tempo, dentro da incorporação sua, você vai entendendo a sua mediunidade, você vai entendendo todo o jeito de chegar. Porque eu vou falar pra você, tem incorporações que eu já vi, com meus irmãozinhos de santo, meu amigo, parecia que estava tomando, era um 110. Porque às vezes é um impacto muito grande, depende de incorporação para incorporação. Impacto grande. E tem gente que não aguenta segurar o corpo, né? Por isso que você vai ver aí várias notícias de médico que racharam a cabeça, bateu a cabeça na parede, deitou, rolou, deu cambalhota, por conta disso, né? A pessoa não consegue ter controle de si. Não é uma maldade, mas às vezes a pessoa não consegue segurar, né? Porque a força é sinistra. Mas dentro dessa incorporação que eu vou falar para vocês, para mim mesmo, foi uma sensação maravilhosamente bem, sabe? Me senti bem quando o Preto Velho, o vovô, depois ele ia embora, ele me deixava bem, ele me deixava com boas energias. Principalmente eu sentia que no decorrer daquela semana as coisas já começavam a caminhar melhor, sentia meu dia a dia mais leve, me sentia, sabe, mais forte assim no caso, né? Porque as energias da incorporação, eles trabalham, quando eles estão ali, estão trabalhando, eles vão trabalhando ali em si, mas automaticamente, através de incorporação, aquela entidade ali, ela limpa o seu corpo, tá? Ela estabiliza você, se você estava com problemas, se você está com o seu emocional abalado, com tristeza, aquela entidade em si que incorpora, melhora você, você se sente bem. Só a única coisa que eu vou falar pra vocês, a experiência dessa primeira incorporação que foi com o Preto Velho dentro da Umbanda, meu irmão. Olha, depois que o Preto Velho foi embora, eu só pensava em fazer assim, ó. E pra levantar, parecia que tava enferrujado assim, ó. Levantando, até
mas depois aquela sensação passava. Eu só sei que até hoje, desde aquela incorporação e até hoje, toda vez que eu vou incorporar o preto velho, quando eu vejo que ele quer subir, as minhas costas começam a doer de uma forma que vocês não imaginam. É como se, sei lá, eu tivesse caído e batido com as costas no chão, que é um negócio sinistro. Até hoje, desde a primeira incorporação até hoje, eu sinto isso. Mas eu gostaria de saber, se você chegou até esse vídeo aqui, conta aqui nos comentários aqui. Qual foi a sua experiência na sua primeira incorporação? Foi de boa? Foi impacto muito forte? Porque pra mim não foi tão forte assim, mas a sensação de você sentir ali em tempo real é sinistro, viu? Fiquei muito feliz em compartilhar essa primeira incorporação aqui com você, contando a minha história e falando aqui sobre a Umbanda pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. E se você chegou até o final, venha fazer parte da família. Aqui é o canal Sabedoria do Litinho. Venham compartilhar mais informações com vocês. Até os próximos vídeos. Salve a Umbanda e salve os pretos velhos também, né? Salve as almas. Até o próximo vídeo, meu povo. Quero muito saber da história de vocês. Não se esqueça de deixar aqui no comentário, viu? Beijos, abraço, fui!